Olá, pessoal, aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e hoje nós estamos aqui com mais um episódio da EFL Café com Perícia. Hoje nós temos um convidado muito especial, e ele vai falar a sua trajetória, como ele atuou como advogado, como perito e mais. Novidades aí. Mas antes disso, produção, roda a vinheta. Bem, o nosso convidado de hoje, Dr. Robson. O Dr. Robson, ele vai falar um pouquinho quem é o Dr. Robson. Tudo bem, doutor? Olá, doutora. Tudo bem? Bom dia. Primeiramente, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no seu podcast e poder contar um pouquinho aí da minha trajetória. Bom, Robson Luiz, sou filho do senhor José Carlos e da Célia Maria, casado com a Luciane da Silva e pai do Caio Gustavo. Assim como, acho que muita gente, sou mais um na fila do pão ali. Dr. Robson, eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho para os nossos internautas sobre a sua profissão, porque nós vimos aí pelo seu currículo multidisciplinar, o doutor é bombeiro, advogado e perito. Então, eu gostaria que o doutor falasse para os nossos internautas como que o doutor chegou, quem incentivou e essa multidisciplinaridade de profissões. Perfeito. Bom, eu gosto de pessoas, sempre gostei de pessoas, né? Então, minhas áreas de estudo e minhas áreas de atuação profissional sempre relacionado ao ser humano, né? Então, eu iniciei minha trajetória ali como bombeiro militar, né, em 2002, depois saí por algumas questões, fui trabalhar e estudar na área da enfermagem, na área da segurança do trabalho, e fui estudar a gestão ambiental, bacharel em Direito, fiz algumas especializações, como o MBA em Gestão de Pessoas, com ênfase em negócios, Direito Aeronáutico, Direito do Trabalho e Previdenciário. Que mais? Estou como discente de Gestão de Escritórios, com ênfase em Departamento Jurídico, Direito do Consumidor. Eu gosto de estudar, né? O conhecimento eu acho que é importante, e assim também como a transmissão dele. E eu estou feliz e consegui hoje conciliar as áreas que eu atuei e estudei de uma maneira integrada, né? Dentro de um sistema de gestão integrada em qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. E sou CEO da LR Advocacia e host do podcast Café com Justiça. E eu gostaria que o doutor falasse sobre essa questão da profissão, né, por causa da incompatibilidade e o impedimento do advogado. Perfeito. Bom, segundo o Estatuto da Ordem dos Advogados, Lei 8.906, realmente é incompatível o bombeiro militar, né? Como eu falei, eu fui bombeiro militar e a atividade de bombeiro de aeródromo é uma atividade oriunda do militarismo. Porém, em 2020, é uma área que ela foi privatizada, né? Então, nós temos aqui no Brasil em torno de 2.700 aeroportos, entre aeroportos privados e comerciais, mais específicos aí comerciais em torno de 150 aeroportos e aeródromos, e é uma atividade que ela foi privatizada. Eu estava atuando em 2019 como técnico de segurança do trabalho sênior de uma grande indústria e recebi o convite para retornar para essa atividade
como líder de resgate, e eu aceitei o desafio, principalmente por conta da escala de serviço, né, uma escala 12/36, então eu precisava também dessa escala para poder conciliar na faculdade, né, que eu estava fazendo o bacharel em Direito, e eu sabia que ia precisar de horas de estágio, enfim. Eu aceitei o desafio e hoje eu consigo conciliar as duas atividades, né? E só retificando aqui a informação, não sou perito, eu trabalho como assistente técnico ou perito assistente, a gente vai, acho que, entrar nessa seara e nessa temática posterior, mas, e é isso. Perfeito. E o doutor falou que nesse interim, o doutor estudava, né, para Direito, bacharel em Direito, com relação ao exame da ordem, porque foram muitas atividades. Conseguiu conciliar? Passou de primeira? Qual foi a sua... Não passei de primeira, não. Uma labuta, na realidade. Sempre fui dedicado, mas não tive um ensino, né, médio ali, muito grandioso, né, a oportunidade que hoje meu filho teve. E assim, fui buscar conhecimento realmente em algumas instituições. Iniciei em uma instituição que, para mim, não estava legal. Estava 2 anos cursando em uma instituição, tirava 10 em tudo. Eu falei, pô, não sou aluno 10, alguma coisa está errada. Procurei a universidade, a FIG, né, porque eu queria me desafiar, e foi realmente um desafio, porque tive que me moldar, porque é cobrado realmente que você se desenvolva. Foi fácil? Não. Saí do trabalho 7 horas da noite, a faculdade iniciava realmente às 19 também, então eu chegava sempre atrasado, mas eu não conheço um barzinho ali em torno, eu conheço realmente a instituição, então eu ia para estudar. É fácil você chegar, às vezes, sair de um plantão noturno e talvez fazer um cursinho preparatório para o exame de ordem? Não é fácil, mas é gratificante e vale a pena. A questão do exame de ordem eu prestei algumas vezes, e a questão psicológica, que para mim é o que impacta mais. Aqui vou dar um exemplo. Em um dos exames, você tem que acertar na primeira fase 40 questões, acertei 39. É uma derrota. Aquilo ali mexe, abala tão com você psicologicamente que não é fácil você se reprogramar para poder, no outro dia, acordar e voltar do zero e falar, poxa, é isso que eu quero. Mas eu sabia o que eu queria. Então, eu curti um luto num dia e no outro estudava de novo. E aí fui para a segunda fase depois, tem que acertar a média 6, e eu fiquei com 5,75. Nossa! Mas não desisti dos meus sonhos, continuei estudando, continuei labutando, e hoje eu advogo. Ainda estou na outra atividade, no aeroporto, eu consigo conciliar, mas também a questão é provisório, né? Minha ideia realmente é somente a advocacia e poder compartilhar um pouco com algumas experiências que eu trago, porque do outro lado ali tem muita gente, doutor, que está batendo na trave no exame de ordem e às vezes desiste de um sonho, mas também tem N oportunidades do direito. E eu acho que nosso papel como cidadão é mostrar para esses e ajudar o próximo. Esse é o meu papel. Esse é o principal, é o primordial. Mas o que eu achei interessante, doutor, e não só a história do doutor, mas de todas as outras pessoas, outros convidados que vieram aqui, que a vida não foi fácil. Às vezes a pessoa ingressa numa universidade e vai naquela questão do amiguismo, coleguismo, em vez de assistir uma aula, vamos cabular essa aula, vamos usar um linguajar assim, né? Porque quem está aí do outro lado vai entender, vamos cabular, que nem o doutor falou, eu não conheço nenhum barzinho aqui. Por quê? Porque o doutor tinha um objetivo, ele tinha um foco. Então, quando você foca algo, você chega no seu objetivo, que foi o que aconteceu com o doutor. O que dá para nós analisarmos que a vida dele é multidisciplinar. E quando ele estava percorrendo a universidade, a faculdade de Direito, que não é fácil, também sim, era multidisciplinar. Ele tinha que trabalhar, ele tinha que cuidar do filho, da esposa, na época já era casado, doutor? Sim. Sim. Então ele tinha um objetivo, um foco, e ele não desviou, ele olhou para frente.
E é isso que eu falo para todos os nossos colegas internautas, que se espelha em nós, que você tem que ter um objetivo para você chegar naquilo que você quer. Você tem que focar, tem que ter um objetivo. E isso eu achei muito importante em cada um que passou aqui pela a nossa cadeira do Café com Perícia. Mas, doutor, vamos molhar a garganta? Vamos, claro. Vamos oferecer esse café e a gente já volta com mais uma conversa, né, doutor? Perfeito. Estamos voltando aqui do café. Doutor, uma coisa que eu achei interessante, porque a pessoa, ela prestou o exame da ordem, ela conseguiu, teve o êxito no exame da ordem, né? Mas como a pessoa começar assim do zero, vai montar um escritório de advocacia, como que ela se destaca? Porque temos vários advogados, né, vários operadores do direito, como que ela se destaca ali nessa profissão? Perfeito. Bom, doutora, vou falar a minha experiência. Não faz muito tempo, né, que eu sou advogado, porém, o que eu vejo a diferença é o seguinte: a internet hoje, o que não falta são especialistas, né? Todo mundo é especialista em tudo. Eu sou autêntico, eu sou genuíno, né? Então, eu acredito muito que o que é genuíno vale muito, né? Então, eu tenho valores, eu tenho princípios. Essa é a diferença que eu vejo em relação a preço, né? Quando eu chego um cliente, por exemplo, para uma proposta para poder assinar um contrato de honorários, eu vejo, como eu falei no início, eu gosto de pessoas. Eu vejo que ali eu não vejo um cifrão. Eu vejo que realmente tem uma história, que uma pessoa está passando por um problema e eu sou a pessoa que eu tenho conhecimento técnico para poder auxiliá-lo. Essa é a diferença. E assim, hoje, eu estava conversando esses dias com o meu pai. Meu pai é um grande amigo, assim. Meu filho, ele tem 21 anos, inclusive ele está no Peru, ele está em missão pela Marinha, ele prestou um concurso, passou, ele foi para a Colômbia e agora está no Peru. Um beijão, viu? Graças a Deus estou casado com a mesma esposa há 23 anos e estava conversando com meu pai a respeito de gerações. E é complicado hoje em dia, né? Você ser um diferencial profissionalmente e pessoalmente. É difícil. Mas meu pai ele plantou uma semente. Esses dias eu estava conversando com ele e li uma frase de John Adams, que era o segundo presidente norte-americano. Ele mencionou a seguinte frase: nós somos soldados para que nossos filhos possam ser fazendeiros e nossos netos eles possam ser poetas. Trazendo uma analogia para a minha realidade, sabe o que ele quis dizer? Então ele falou sobre sonhos, fazendeiros e poetas. John Adams, então, há 250 anos atrás, ele lutava pela independência norte-americana contra a Grã-Bretanha. Soldados na época, muita luta, muito sangue, muita guerra. Isso foi a estrutura da geração do meu pai. Ele suou muito, batalhou muito para poder me dar uma estrutura melhor hoje como fazendeiro, para que eu possa direcionar o meu filho como poeta, para que seja inspiração na realidade, numa sociedade. Inspiração que eu digo é sendo autêntico, sendo genuíno, sendo verdadeiro, né? E eu tenho muito orgulho do homem que eu criei para a sociedade. Meu filho, prestando concurso para o militarismo, ele estava fazendo o TAF, né, o exame de condicionamento físico, ele estava disputando uma vaga de concurso, e tinha uma pessoa que ele nem conhecia, que diminuiu o ritmo da corrida, e aí ele parou, diminuiu o tempo dele para poder motivar aquele rapaz que estava do lado que ele nem conhecia. Não é porque é meu filho, mas assim, é um motivo de orgulho, porque assim, você vê um diferencial na sociedade. Sim. E aí, trazendo aquela frase, é a questão da inspiração, né? E eu vejo que minha geração, que tem uma estrutura um pouco melhor, por conta da geração do meu pai, eu preciso direcionar o meu filho para esse caminho.
voltando num gancho aqui rápido, meu filho também treinando para o TAF, do militarismo, ele estava namorando com uma pessoa e estava sem camisa, garoto jovem, parou 2 meninas na frente dele e pediu o telefone. Ele falou assim, não, eu namoro. Aquilo foi um motivo de orgulho, né? Porque assim, o garoto na época 17, 18 anos, e aí você fala, poxa, ele realmente vai ser um homem, né, para a sociedade, para a mulher que ele, né, se comprometer. Então, por o profissional hoje, o que eu vejo muito? A internet vende um estereótipo, na minha visão, mentiroso, né? Então, é muito cifrão. E a realidade na advocacia, sabe, não tem alguns valores. Então, aquele cara que vai buscar o atendimento, ou um profissional, na realidade, não está precisando de ninguém para guerrear lá como o John Adams, um soldado ou do meu pai, para poder suar. Ele está precisando de acolhimento. Então, é menos poder bélico e mais acolhimento. Então, assim, o destaque, eu não procuro destaque, tá? Mas eu sou autêntico, sou genuíno e eu acho que esse é o meu diferencial. O resto, eu acho que vem gradativo, porque eu acredito muito na lei da semeadura. Quanto bem, você vai colher o bem. Eu não acredito que você vai colher o mal. Talvez demore um pouco mais, mas a colheita, ela vem. Então, é isso que eu acredito, doutor. E eu acredito nisso também. Eu acredito nisso. Então, as pessoas que estão começando agora, estão ingressando na advocacia, montando o seu escritório, faça o trabalho com excelência. Seja honesto com seus clientes, que você vai ter o momento da colheita. Verdade. Semeia o bem e terá a sua colheita. Isso é muito importante. Doutor, o que eu queria falar também, um pouquinho mais, que chamou muito a minha atenção, foi a questão da insalubridade e periculosidade. Perfeito. Que o perito, o assistente técnico, né, ele pode desenvolver na perícia, na perícia trabalhista. Isso eu achei muito interessante, porque o doutor sabe que eu sou processualista civil, né? Então, essa área eu domino, né? E me chamou a atenção. Eu gostaria de compartilhar com nossos colegas aqui. Perfeito, doutor. Como eu disse, né, trabalhei durante algum tempo na área da segurança do trabalho, como técnico de segurança, trabalhei na área da saúde também, na área da enfermagem, e hoje eu consigo trazer essa experiência em loco para a área jurídica. Como que eu faço isso? A previsibilidade na parte de perícia de insalubridade e periculosidade, ela está discriminada no artigo 7º e no artigo 5º da Constituição Federal e também no texto de Código de Processo Civil, no artigo 156, e pega um gancho lá na CLT, no artigo 195, onde preconiza que a perícia de insalubridade e periculosidade só pode ser realizada pelo engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Porém, também a legislação, ela dá oportunidade tanto para o reclamante ou reclamado, no Código de Processo Civil, no artigo 456, a possibilidade da parte contrária indicar um perito assistente. Esse perito assistente não precisa ser engenheiro, não precisa ser médico, mas ele precisa ter proficiência da atividade. Então, como eu falei, eu tive muitas experiências na área de segurança do trabalho em loco, né? Vi muita gente acidentada, vi muitos riscos ocupacionais. Então, eu procuro trazer essa expertise para a advocacia. A exemplo, hoje, como advogado, eu não posso ser no mesmo processo, tá? Como advogado e atuar também como assistente. Porém, o advogado ele tem uma prerrogativa, se caso ele quiser, de acompanhar a perícia em loco. Mas nem todos os advogados fazem isso, porque acho que a ausência realmente do conhecimento técnico, né? Então, acabam não indo, ou quando precisam ir, contratam um assistente, né? E qual é o meu papel hoje, quando eu tenho um cliente que ele vai arguir uma ação judicial ou pleiteando uma insalubridade ou periculosidade?
só para o público que nos assiste, a insalubridade, quando, na realidade, o trabalhador ele está exposto a agentes nocivos à sua saúde, né? Então, você encontra essa descrição em relação aos limites dessa tolerância desses agentes, lá na norma regulamentadora número 15 da portaria 3214 de 78, do Ministério do Trabalho e Emprego. E a periculosidade, quando você tem uma exposição permanente do determinado agente, e aí, na realidade, você não tem uma graduação, e ela está preconizada na NR 16. Insalubridade, você tem um percentual, grau mínimo, grau médio e grau máximo, né? Então, grau mínimo 10%, grau médio 20% e grau máximo 40% em cima do salário mínimo. Já a periculosidade, que é aquele risco acentuado permanente, que é o caso dos motoboys, o caso de quem trabalha armado, de quem trabalha com eletricidade, esses têm um adicional de 30% do salário base, né? Então, não é salário mínimo. Então, insalubridade, salário mínimo, periculosidade, salário base. Essa é a diferença. O que acontece? Então, o cliente ele entrou com uma ação judicial, a primeira audiência, o juízo não tendo acordo, indica o perito médico, ou o engenheiro de segurança do trabalho, para poder realizar a avaliação qualitativa ou quantitativa. O advogado ele tem a prerrogativa de comparecer ou não. Eu faço questão de ir porque eu conheço a legislação e conheço a parte técnica em loco. Vou dar aqui um exemplo. Essa semana eu fui, por exemplo, participar de uma perícia, acompanhar uma perícia de insalubridade, onde a técnica de enfermagem ela pleiteava grau máximo de insalubridade porque ela trabalhava em ambiente controlado, em ambiente de isolamento, que era um setor de psiquiatria, um setor de clínica cirúrgica, e tem algumas perguntas chaves que caracterizam ou não um direcionamento para que seja concedido esse percentual ou não. Então, a maioria das organizações não pagam, esperam o empregado buscar o seu reconhecimento através da via judicial, e aí é realizada a perícia. Nesse caso, como foi direcionado um conhecimento, a primeira pergunta que eu auxilio o perito, na realidade, é quanto tempo ela trabalhava no setor fechado na questão semanal. Pergunta simples. Por quê? A habitualidade, neste caso, ela vai caracterizar a insalubridade no grau máximo, a exposição ou não. E nesse caso, no caso da cliente que trabalhava na enfermagem. Eu não preciso falar que era habitual. E a cliente foi e falou, trabalhava de 3 a 4 vezes por semana. O perito ali, ele já, olhou na legislação, claro, habitual, esse serviço nesse setor, exposição a risco biológico acentuado, não tem o que fazer, não tem o que questionar. E aí você pergunta e pede alguns documentos que ele tem que ter de bate-pronto ali, como, por exemplo, um PGR, um programa de proteção respiratória, a obrigatoriedade de fornecimento de EPIs ou não. E ali, se é algo moldado ou algo para poder descaracterizar a perícia, tanto o ambiente quanto o próprio perito ele se enrola. Essa é a realidade. Um outro exemplo, fui acompanhar uma perícia numa fábrica de cervejas aqui, de bebidas aqui em Guarulhos. Nós estávamos pleiteando a insalubridade também por conta do agente de risco ruído e vibração, porque era motorista de caminhão. Porém, na hora da perícia, a primeira pergunta que eu fiz para o perito era o aparelho dele, se estava certificado e quanto tempo tinha feito a calibração. Ele já não tinha essa informação. E aí ele perguntou, você conhece a área de segurança do trabalho? Aí eu falei um pouco, e ali ele ficou um pouco desconcertado e tal, deu para perceber o não verbal. Aí eu acho, tá? No interior dele falou, vou ter que fazer a perícia. Porém, motorista de caminhão, o gerente do rapaz falou assim, não vai poder sair com um veículo. Falei, tudo bem, regimento interno da empresa, encaminha para os autos do processo, porque depois eu vou impugnar o laudo do perito, porque não foi feita a avaliação.
Esse era minha mentalidade. Porém, na hora eu falei assim, mas será que a gente poderia visualizar o ambiente que ele trabalhava? Ele falou, não, vamos lá. No local, o que a gente encontrou? Um posto de combustível, então, onde ele ficava abastecendo o caminhão. Aquele direito ao agente nocivo lá, que era insalubre, ele não tem mais, porque agora foi periculoso, é o risco de explosividade. Então, lembra que o percentual de 40% em cima do salário mínimo, agora é 30% do salário base? Uma ação, ela passou de X para Y, então, foi surreal o valor por conta do conhecimento técnico em campo. Uma outra perícia, um outro exemplo, que a atividade trouxe, e eu consigo corroborar hoje em favor do cliente de uma maneira fidedigna. O empregado trabalhava na região do aeroporto e pleiteava a insalubridade ou a periculosidade. Foi feita a perícia, e na perícia posterior é encaminhado os quesitos ao perito. Então, o advogado faz um rol de perguntas para que o perito responda, para que isso dê mais base para o juiz tomar uma decisão ou não. Minha primeira pergunta ali, que a gente estava pleiteando, que ele auxiliava no abastecimento, foi qual que era o ponto de fulgor. Essa pergunta ninguém faz. Essa pergunta eu tenho de conhecimento técnico por conta da minha atividade de bombeiro. Sim. E aí ele já me trouxe a informação que o ponto de fulgor era X, e a explosividade era tal. Então, não teve como contestar. Então, positivo na perícia. Então, assim, eu consigo trazer a experiência profissional para a advocacia. E quando não atuo diretamente como procurador, eu tenho a oportunidade de atuar como assistente da parte, para que eu vá em loco e veja se é realmente verídico ou não o que o perito está fazendo, porque a legislação também, o Código de Ética Nacional dos Peritos, ele preconiza que, se for em verdade e causar prejuízo à parte, ele fica impedido de 2 a 5 anos de realizar a perícia. Então, esse conhecimento técnico não é todo advogado que tem. E por que eu consigo trazer? Por conta da minha experiência nas áreas de saúde e segurança do trabalho. Isso é muito importante. O que eu acharia, assim, eu não sei se você entende isso também, que as universidades, o curso de direito, a psicologia e outras matérias, é necessário ter a perícia, né? Eu sempre falo, eu ingressei na faculdade de Direito e achei que ia ter a perícia, seja ela judicial, seja um pouco da criminal, da trabalhista, né? O que o doutor acha sobre isso? Bom, assim, o conhecimento básico no bacharelado, eu acho raso por um mundo de informação técnica e oportunidade que o direito depois lhe proporciona. Eu acho que deveria ser diferenciado, né? Essas 3.700 horas dos 5 anos do curso do bacharelado. Eu acho que o último ano deveria ter a oportunidade de buscar-se uma especialização, e aí sim você sairia na área que você pretende atuar. Sim. Mas o mínimo desses outros nichos que possam ser explorados no direito, eu acho que deveria fazer parte da grade curricular do bacharel. Seria muito importante, né? Inclusive, por isso que nós vamos ter o ADV do zero. Justamente. Isso vai ser muito importante porque vai tirar as dúvidas dos advogados que estão atuando, dos operadores do direito e até mesmo dos alunos que vão ingressar aí, posteriormente vão estar advogando e até mesmo para os curiosos, né, doutor? E mostrar também, doutora, que, assim, às vezes o bacharel, ele tem somente o foco de ser advogado e vai para onde todo mundo está indo. E o direito, ele é muito amplo, tem muita ramificação, mas ele às vezes não tem esse conhecimento, né? E justamente a proposta dessa mentoria é trazer esse conhecimento de alguns nichos que dão oportunidade, vão dar oportunidade para ele poder aplicar o mínimo de conhecimento do direito que ele estudou, mesmo sem ser advogado, né? E talvez essa área, que talvez ele possa buscar uma especialização realmente fidedigna, ele consiga ser melhor remunerado até mesmo na questão da advocacia. Aí eu digo em questão da perícia de insalubridade e periculosidade, da assistência, né? Da perícia grafotécnica, da perícia do documentoscópia,
da perícia biometria facial. Em N nichos, né? Inclusive o direito, né? O direito realmente penal militar é um nicho que a gente vai abordar. E de nada vale também se emocionalmente eu não me reinventar e não pensar fora da caixa. Doutor, eu confesso, eu estou ansiosa. Por quê? Porque as pessoas elas vão tirar as dúvidas e vai abrir a visão dela, né, para não ficar tão assim estagnada naquilo, né, exame da ordem, e poder enxergar ali o que você pode exercer na área do direito. E vai ser muito importante que serão 2 dias, né? 2 dias de imersão com excelentes profissionais de realmente gabaritos e conhecimentos técnicos que os nossos alunos vão poder aplicar na prática. Essa é a realidade. Mais uma coisa, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês vão conseguir colocar um trechinho aí de quem vai participar? De participar do ADV do Zero, vai ter aqui o ovo de inscrição, né, doutor? Perfeito, vai ter a inscrição. Não, mas fala mais porque eu estou tão ansiosa, porque eu fui convidada, pessoal. Eu vou estar presente nesse dia do ADV do Zero e eu vou trazer para vocês novidades sobre a perícia documentoscópica. É isso mesmo, é esse nome mesmo. Vou trazer para você. Vou falar sobre PDF, vou falar sobre hash, vou falar, sabe, N coisas que vocês vão, assim, nem acreditar que possa acontecer. Fala mais um pouquinho, doutor. Isso aí, doutor. Inclusive, alguns nichos abordados que as pessoas desconhecem. A exemplo, uma das minhas especializações e que, assim, eu já rascunhava o caminho que eu queria traçar. A exemplo no direito aeronáutico, né? Me especializei em direito aeronáutico, uma área que não tem tantos especialistas, uma área jurídica que você consegue unir diversos ramos do direito e que a gente vai trazer para o conhecimento no ADV Zero também. Hoje eu faço parte da Comissão de Direito Aeronáutico da UAB São Paulo, estou no prelo de escrevendo, né, uma coautoria de uma obra também de direito aeronáutico, com a temática de sistema de resposta à emergência aeroportuária. Eu vou precisar cortar o doutor. Então, além de bombeiro, advogado, host, assistente técnico, o doutor também é escritor. Eu gosto. Também fiz docência também, é uma área que eu gosto também. Eu gosto de poder corroborar, realmente, de transmitir o conhecimento. Nossa, isso é muito importante. Doutor, desculpa. Qual a sua idade? Eu ia perguntar, pessoal. 40, doutor. 40, porque às vezes... Sabe por que eu perguntei? Pela bagagem que o doutor tem de estudo. E às vezes a pessoa fala assim, gente, eu já cheguei nos meus 41, 42, acima dos 40, abaixo de 50 ou acima dos 50. E fala, não tenho mais idade para isso. E é o que nós mostramos aqui para vocês, que sempre há tempo de você ir aos seus objetivos. O que eu falo é o seguinte, doutora, que assim, as condições perfeitas, elas nunca irão existir, né? Então, se você esperar terminar uma dívida para poder iniciar um estudo, nunca vai acontecer, vai quebrar um carro, alguma coisa vai acontecer. Então, você precisa saber para onde vai, porque para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, eu sabia onde queria ir, né? Hoje eu estou compondo a comissão,
Pretendo fazer parte aqui do núcleo em Guarulhos para poder corroborar aqui também. Tenho alguns projetos que eu pretendo apresentar, inclusive, para a Câmara aqui de Guarulhos, para poder corroborar aqui também com o nosso município. Mas, assim, é um passo de cada vez. Mas eu sei para onde eu quero ir. E, assim, é cansativo? É cansativo, mas quando você faz algo que você gosta, quando aquilo te preenche, é muito gratificante. É prazeroso, né? Prazeroso, justamente. É isso. Perfeito. Doutor, o pessoal está falando aí que já está se estendendo, né? E a conversa está tão gostosa, porque assim, pessoal, quando a gente fala de perícia, experiência, a gente quer, né? Sugar de canudinho. A gente quer saber, a gente quer entender um pouquinho mais, né? E eu quero agradecer a Robson por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, doutor. Eu agradeço realmente essa oportunidade de poder contar um pouquinho da história e de poder ser soma, né, na vida de alguns e não vestindo uma máscara, mas sim sendo autêntico, sendo eu mesmo, Robson Luiz, filho do seu José, da Célia, casado com a Luciane, pai do Caio. É assim que eu sou, de verdade. E assim, se eu posso ajudar, estou aí para isso. Se eu não puder ajudar, eu também não quero atrapalhar. Perfeito, então. Então, até o ADV do Zero, hein? Até o ADV do Eu Zero, estarei lá. dia 30 e 31 de agosto. Você que pretende pensar realmente em conhecer esses nichos e essas oportunidades, fica ligado aí com a doutora e nas nossas redes sociais. Perfeito, então. E antes da gente encerrar o nosso Café com Perícia, eu quero agradecer a MP, consultoria imobiliária jurídica, que está aqui sempre com a gente, nos patrocinando. Quero também agradecer a FL Perícia Judicial. Quero também agradecer, olha só, pessoal, hoje eu estou de reales, aqui, ó, compondo o meu look de hoje. E espero vocês no próximo episódio. Até mais.